A história oculta de como Deus usa a dor para te levantar. Você já olhou para o céu e se perguntou: Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Por que as orações parecem não passar do teto? Por que, se Ele é amor, o mundo ainda está tão cheio de dor? Por que pessoas boas sofrem e muitas vezes os maus parecem prosperar? Essas perguntas não nascem na mente, elas nascem na alma. São os gritos silenciosos que ecoam quando a fé parece desabar. E talvez nesse exato momento você esteja vivendo algo assim. Um luto que ainda não cicatrizou, uma oração que não foi respondida, uma dor que você não entende. E dentro de você, algo insiste em perguntar: Deus, onde o Senhor está nisso tudo? Mas e se eu te dissesse que a dor não é o fim da história? E se o sofrimento, por mais cruel que pareça, for um dos instrumentos mais profundos que Deus usa para nos transformar? O que se esconde por trás dos momentos em que o céu parece em silêncio? Será que Deus realmente se cala? Ou será que Ele fala de um jeito que só o coração quebrantado consegue ouvir? A verdade é que o sofrimento é o terreno onde as máscaras caem. É quando a alma é despida de tudo o que é superficial. É quando as crenças se tornam reais ou se desmancham. A dor tem o poder de revelar quem somos de verdade e também quem Deus realmente é. Porque quando tudo desaba, quando os planos se vão e o chão se abre, é ali que descobrimos o que realmente sustenta a nossa fé. Talvez o que você chama de abandono seja, na verdade, o convite de Deus para algo mais profundo. Talvez o que você enxerga como punição seja o processo de um pai moldando um filho que ele ama demais para deixar igual. Deus não tem prazer no sofrimento humano, mas Ele é tão soberano, tão imenso, que é capaz de transformar o que o inimigo tentou usar para te destruir em algo que vai te levantar. E é por isso que, ao longo da história, as pessoas que mais impactaram o mundo não foram as que tiveram uma vida fácil. Foram as que passaram pelo fogo e saíram de lá mais puras, mais fortes, mais cheias de fé. Porque o fogo não destrói o ouro, ele apenas revela o que é verdadeiro. Hoje nós vamos olhar para o sofrimento com outros olhos. Vamos mergulhar nas páginas da Bíblia e nas verdades espirituais que quase ninguém percebe quando a dor chega. Você vai entender que o sofrimento não é o contrário do amor de Deus. Ele é o caminho através do qual o amor se revela de um modo que só a dor pode ensinar. E talvez, enquanto você ouvir cada palavra deste vídeo, algo dentro de você comece a ser curado, porque há respostas escondidas na dor. Há revelações escondidas no silêncio. E há um propósito divino por trás de cada lágrima. Agora, se você já se perguntou por que Deus permite o sofrimento, ou se essa pergunta ainda ecoa dentro do seu coração, fica comigo até o final. Porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga tudo o que já viveu. Antes de continuarmos, eu preciso te pedir algo muito importante. Se essa mensagem já começou a falar com você, se de alguma forma você se identificou com essas palavras, então não deixa para depois. Curte esse vídeo agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão sofrendo em silêncio. Se inscreve no canal, porque eu quero caminhar com você na fé, trazendo respostas, esperança e força para os seus dias. E comenta aqui embaixo uma frase de coragem: eu não estou sozinho. Esse simples ato pode até parecer pequeno, mas é como uma declaração espiritual. Você está dizendo para o céu e para o inferno que a sua dor não vai te parar. Agora vamos continuar. Porque Deus tem algo profundo para revelar ao seu coração. Você já reparou como o silêncio de Deus pode ser mais assustador do que qualquer tempestade? Existem momentos na vida em que o céu parece fechado. As orações parecem bater em um teto invisível e voltar. E o coração começa a se perguntar: será que Deus realmente está vendo o que eu estou passando? É nesses momentos que o sofrimento deixa de ser apenas dor. Ele se transforma em um campo de batalha espiritual. E aqui está algo que quase ninguém fala. O sofrimento não é apenas uma consequência do mal. Ele é também um instrumento de revelação. É no meio da dor que Deus revela quem realmente somos. E principalmente, quem Ele realmente é. Quando tudo está indo bem, é fácil dizer: eu confio em Deus.
Mas é na hora da perda, do diagnóstico, da traição, da solidão, que essa frase é colocada à prova. É ali que o inferno observa em silêncio, esperando para ver se a tua fé vai resistir ou se vai desmoronar. A verdade é que o sofrimento sempre foi um terreno onde o céu e o inferno travam guerra. Foi assim com Jó. Foi assim com Davi. Foi assim com Jesus. E ainda é assim com cada pessoa que decide crer, mesmo sem entender. Quando o inimigo não consegue te afastar de Deus através do pecado, ele tenta te afastar através da dor. Ele tenta te convencer de que Deus te esqueceu, que ele não se importa, que o teu sofrimento é prova de abandono. Mas a realidade espiritual é o oposto disso. Muitas vezes, o sofrimento é o sinal mais evidente de que Deus ainda está trabalhando, te moldando, te fortalecendo e te preparando para algo que ainda não está visível. O sofrimento é o fogo que purifica. O ouro não brilha antes de passar pela fornalha. É o calor intenso que faz as impurezas subirem, e só então o metal se torna valioso. É isso que o Espírito Santo faz conosco quando atravessamos as provações da vida. Ele nos coloca no fogo, não para nos destruir, mas para que brilhemos como algo que o inferno não pode apagar. Mas é aqui que muitos se perdem, porque a dor tem uma voz. Ela grita, ela mente. Ela sussurra que Deus não te ouve, que ele virou o rosto, que nada faz sentido. É nessa hora que a fé deixa de ser um sentimento bonito e se torna uma escolha consciente. Crer mesmo sem sentir. É quando você decide continuar orando mesmo quando o céu parece vazio. É quando você continua adorando mesmo com lágrimas nos olhos. É quando você continua confiando, mesmo sem entender o porquê. E é nesse ponto que o sofrimento revela o poder oculto da fé. Porque, espiritualmente falando, cada vez que você escolhe permanecer, o inferno perde uma batalha. Cada lágrima derramada aos pés da cruz é um testemunho silencioso de resistência espiritual. Cada oração feita em meio à dor é um grito de guerra contra as trevas. Cada noite de choro é um campo onde Deus está semeando algo que o tempo vai revelar. Você já percebeu como as histórias mais poderosas da Bíblia nasceram do sofrimento? Moisés foi moldado no deserto. José foi preparado na prisão. Davi foi forjado em fugas e batalhas. Paulo escreveu suas cartas mais inspiradoras algemado em uma cela. E Jesus? Jesus foi coroado em meio à dor. O céu não foge da dor. Ele a redime. Ele a transforma. O que para o mundo é fraqueza, para o reino é força. O que para o inferno é derrota, para Deus é o início de uma vitória maior. E se o sofrimento que você está enfrentando hoje não for um castigo, mas um chamado? E se essa dor for o campo onde Deus está te ensinando a guerrear? E se esse silêncio, que hoje parece ausência, for o jeito de Deus te preparar para ouvir uma voz mais profunda, uma voz que não vem pelos ouvidos, mas pelo Espírito? Quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você deixa de apenas pedir para Deus tirar a dor e começa a pedir para Ele te transformar através dela. E é aí que o inimigo perde completamente o controle, porque ele não sabe lidar com alguém que decide adorar mesmo sangrando. Ele não sabe o que fazer com alguém que, mesmo cansado, diz: "Eu ainda creio." Há um tipo de vitória que não vem quando a dor termina, mas quando o coração permanece fiel dentro dela. Esse é o tipo de vitória que o inferno odeia, porque ele pode tirar quase tudo: o conforto, o dinheiro, as respostas. Mas ele não pode tirar a tua fé, se você decidir segurá-la com força. E talvez, sem perceber, o teu sofrimento atual esteja sendo a arena onde Deus está escrevendo a tua história de fé. Uma história que um dia vai inspirar outros que ainda vão atravessar o vale. Uma história que vai mostrar que Deus nunca desperdiça dor. Agora, se essa palavra já está mexendo dentro de você, se em algum momento do que eu disse você pensou: "Isso é comigo", então eu quero que você escreva aqui nos comentários, em fé e resistência: "Eu ainda creio." Essa frase é mais do que um comentário, é uma declaração espiritual. É como dizer: o sofrimento não vai me definir, ele vai me lapidar. E guarda isso, porque o que vem a seguir vai revelar o que o inferno mais teme quando um filho de Deus decide permanecer firme, mesmo ferido.
A dor tem uma forma misteriosa de nos despir de tudo o que é superficial. Quando o sofrimento chega, ele arranca máscaras, destrói aparências e nos coloca frente a frente com aquilo que realmente somos, e principalmente com aquilo que ainda precisamos deixar Deus transformar. É por isso que o sofrimento é uma escola espiritual, e cada lágrima, uma aula silenciosa. Às vezes, o que dói não é apenas o que aconteceu, mas o que não aconteceu. As orações que não foram respondidas, os sonhos que não se realizaram, as pessoas que não ficaram. É nesse território de perdas que o Espírito Santo mais trabalha, porque ele sabe que, quando tudo o que é humano se desfaz, o coração fica nu diante do Eterno. É ali, no chão da alma, que Deus planta sementes de eternidade. Deus não desperdiça a dor, ele a converte. O que parece castigo, na verdade é preparo. O que parece abandono, é estratégia. Porque Deus não age apenas para aliviar o sofrimento, ele age para revelar propósito dentro do sofrimento. O que o inimigo usa para ferir, Deus usa para moldar. O que Satanás tentou transformar em fraqueza, Deus transforma em força espiritual. Lembra de José? Tudo o que parecia tragédia, a rejeição dos irmãos, a prisão, o esquecimento, era na verdade o caminho que o levaria ao trono. Ele não viu isso no começo. Ele só via a dor. Mas Deus via o propósito. E talvez seja assim com você agora. O que hoje te dói, amanhã será o testemunho que libertará outros. Há um momento em que Deus permite que o sofrimento continue, não porque Ele não te ama, mas porque Ele está te treinando para algo que exige resistência espiritual. É nesse ponto que muitos desistem, porque não entendem que a fé verdadeira não é testada quando tudo vai bem, mas quando o coração sangra e ainda assim escolhe confiar. O sofrimento é o campo onde a fé se torna madura. No começo, nossa fé é movida por emoção. Sentimos a presença de Deus. Vemos respostas rápidas. Tudo parece fluir. Mas depois vem o tempo em que Deus silencia. Ele não fala, não age como antes, não responde como antes. E esse silêncio é pedagógico. Ele está nos ensinando a andar pela fé e não pelos sentimentos. É fácil crer quando sentimos, mas é poder espiritual quando escolhemos crer mesmo sem sentir. Esse é o tipo de fé que assusta o inferno. A fé que não depende de estímulo, mas de convicção. A fé que permanece firme no escuro. A fé que diz, mesmo que ele não me livre, eu ainda confiarei. E quando você chega nesse ponto, algo muda dentro de você. Você para de buscar apenas o fim da dor e começa a buscar o sentido da dor. Você deixa de pedir apenas, Deus, tira isso de mim, e passa a dizer, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque existe uma diferença entre quem passa pela dor e quem é transformado por ela. Um sofre e sai amargo. O outro sofre e sai mais parecido com Cristo. E é aí que o sofrimento cumpre o seu verdadeiro papel. Ele nos conforma à imagem do Filho. Jesus também aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Ele foi traído, rejeitado, humilhado, crucificado, e ainda assim perdoou, ainda assim amou, ainda assim confiou no Pai. Ele não apenas venceu o sofrimento, ele o redimiu. E agora, cada vez que um filho de Deus decide reagir à dor como Jesus reagiu, o inferno é lembrado da sua derrota. Satanás achou que podia usar o sofrimento para nos afastar de Deus, mas Deus usa o sofrimento para nos aproximar ainda mais dele. Porque é na dor que deixamos de conhecer Deus por ouvir falar e passamos a conhecê-lo de verdade. Pensa em quantas vezes você só sentiu a presença de Deus quando não havia mais ninguém. Quantas vezes, no fundo do poço, você sentiu um consolo que não veio de palavras humanas. É nesse lugar que o amor de Deus deixa de ser uma teoria e se torna uma experiência. A dor não é o fim. Ela é o portal para um tipo de intimidade com Deus que o conforto nunca vai te dar. E o inimigo sabe disso. Ele sabe que cada vez que você dobra os joelhos em meio à dor, você está se tornando mais perigoso espiritualmente. Ele teme o crente ferido que não desiste. Ele teme o adorador que chora e continua. Ele teme o coração quebrado que diz, mesmo em pedaços, eu confio em ti. E talvez o que esteja acontecendo com você agora seja exatamente isso. O inferno tentando te silenciar,
mas Deus usando o mesmo cenário para te promover espiritualmente. Porque no reino, o sofrimento é um altar. Cada lágrima, uma oferta. Cada renúncia, uma espada. Cada eu ainda creio, uma coroa. O sofrimento não é o fim da tua história, é o processo da tua transformação. E quanto mais fundo a dor te leva, mais alto Deus vai te levantar depois. Mas entenda, Deus não tem pressa, porque Ele está lidando com eternidade, não com imediatismo. Ele sabe exatamente o que está construindo dentro de você. E o que Ele está gerando agora, esse novo tipo de fé, essa nova resistência, essa nova sensibilidade ao Espírito, vai te sustentar nos dias maus que ainda virão. Você não está sendo punido, está sendo preparado. Preparado para vencer batalhas que só guerreiros feridos conseguem lutar. Preparado para carregar a autoridade espiritual que só nasce de cicatrizes curadas. E é por isso que o sofrimento nunca deve ser visto como um inimigo, mas como um aliado disfarçado. O sofrimento te ensina a depender, te ensina a esperar, te ensina a amar sem garantias, te ensina que Deus é suficiente mesmo quando nada mais é. Há dores que não vêm para destruir, vêm para despertar, porque o sofrimento faz algo que a bênção nunca faz. Ele te acorda espiritualmente. Ele tira o foco das coisas passageiras e te faz enxergar o que realmente importa. A cruz é o maior símbolo disso. Foi o maior sofrimento da história e também o maior ato de amor e vitória da eternidade. Se Deus usou a dor do Filho para salvar o mundo, imagine o que Ele pode fazer com a tua. E quando esse entendimento entra no coração, o sofrimento perde o poder de te paralisar. Ele continua doendo, mas já não te domina. Você começa a andar com propósito mesmo em meio à dor. E é aí que o inimigo perde completamente o controle, porque ele não consegue manipular quem entende o valor espiritual do sofrimento. A tua dor tem um propósito. E quando ela for redimida, ela se tornará o testemunho que vai libertar muitos outros. Por isso, se essa mensagem está queimando no teu coração, se você entendeu que existe algo sagrado até mesmo na dor, escreva nos comentários, com fé: Deus está me moldando. Declare isso, não apenas como frase, mas como um ato espiritual. Porque toda vez que você reconhece que Deus ainda está no controle, o inferno perde mais uma vez. E o que vem a seguir vai revelar como esse mesmo Deus transforma o sofrimento em autoridade espiritual e faz do que te feriu o mesmo instrumento que agora te levanta. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sentiu que essa palavra era para você. Talvez tenha sido em uma frase, talvez em um versículo que te atravessou o coração, ou talvez no simples fato de perceber que Deus nunca deixou de estar contigo, mesmo quando você não entendia o porquê da dor. E se essa mensagem falou com você, não saia sem agir espiritualmente sobre o que acabou de ouvir. Primeiro, deixe o seu like. Não é só um gesto automático. É como um amém digital. Um sinal de que essa semente encontrou solo fértil no teu coração. Cada curtida faz essa palavra alcançar outras pessoas que hoje estão chorando sozinhas, precisando ouvir exatamente isso. Que Deus ainda transforma a dor em propósito. Depois, eu quero te convidar a comentar aqui embaixo, com fé e com verdade. Escreva: eu confio em ti, Senhor. Mesmo sem entender tudo, mesmo com lágrimas nos olhos. Esse simples ato de declarar fé em meio à dor é uma chave espiritual. É o tipo de confissão que muda atmosferas. E se você ainda não é inscrito neste canal, eu quero te fazer um convite muito especial. Aqui nós mergulhamos juntos em verdades espirituais profundas. Falamos sobre guerra invisível, fé real, redenção e propósito. Não de forma superficial, mas com a intensidade de quem sabe que estamos vivendo uma era espiritual decisiva. Então, se você sentiu algo, se essa palavra tocou o teu espírito de alguma forma, se inscreva agora e ative o sininho, porque aqui, toda semana, você vai encontrar mais do que vídeos. Vai encontrar direções do Espírito, palavras que reacendem a fé e fortalecem guerreiros feridos. E lembre-se, a dor pode ter tentado te quebrar, mas Deus está usando ela para te formar. Nada foi em vão. Nenhuma lágrima se perdeu. Escreve aí com fé:
Eu confio em Ti, Senhor. Esse comentário é mais do que engajamento. É uma declaração de fé diante do céu e uma afronta direta ao inferno. E se esse vídeo falou com você, compartilha com alguém que esteja precisando entender que a dor também pode ser parte do plano de Deus. Porque quando uma alma ferida encontra propósito, o inimigo perde mais uma batalha. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, permaneça firme. E nunca se esqueça, mesmo quando você não entende o porquê, Deus ainda está escrevendo o para quê.